Acho que era isso. Bom, hoje a nossa palestra é sobre gerânios, pelargônios e malvas e ovas de butuca. Então, eu vou só explicar o porquê dessa informação e porquê que nós estamos falando sobre isso. Bom, quando nós fomos em junho no nosso passeio no Portal do Itupava, caminhamos, andamos por trilhas, não sei se todas que estão aqui foram, ou enfim, nós fizemos lá umas trilhas, né? Em determinado local, a Valda olhou uma planta lá e falou: "Oh, ovas de butuca." Pra mim, sei lá, que não, hein? Mas enfim, a Margarete postou no grupo do passeio informações sobre. Nós vamos passar aqui de novo, quem não viu vai ver. Porque daí ficou essa curiosidade, mas ovas de butuca? Butuca é o que? Butuca é o bicho, é butuca mesmo. Butuca ou butuca, enfim. Mas aquilo não é isso. E nós vamos então ver esclarecer. Mas é o segundo tema da tarde. O primeiro tema da tarde vai ser gerânios, pelargônios e malvas. Por quê? Porque existe uma grande confusão. Verdade, certo? E esta confusão existe. Deixa eu ver se aqui tem data. Karin, até que você procura. 1943. Então, mas lembra-se o motivo pelo qual. Eu com certeza não. Viu? Você lembra-se o motivo pelo qual a da confusão? Entre as sejatianas, nós estávamos ali em Pomerode, isso, na varandinha ali da pousada, uma floreira e aí, se não me engano, então, o gerânio, malva, olha aí, eu acho que foi a Heloísa que comentou, se a minha cabeça, ou a Maria Regina, não, acho que foi a Heloísa, sim. Isso, que comentou sobre, e nós ali, e você chegou na sequência, de olha aí, Karin, aí vamos nós, né? E é isso que eu acho importante, porque essas conversas, essas dúvidas que aparecem são sempre temas para nós. Exatamente, isso mesmo, que são muito importantes. Então a participação de vocês, gente, é isso que eu queria dizer, frisar, é muitíssimo importante nos grupos, nas conversas, nas viagens, porque a gente só fica de radar ligado. Isso tudo vira revista, gente. Né? Exatamente. Tá? Então, ó, este livretinho era da biblioteca lá da Regina. Tem uma pilha assim de livretinhos assim, vários temas. E quando a gente começou a falar sobre este tema, eu só vou colocar meu óculos, porque senão eu não vou ler para vocês coisa nenhuma. E aí eu fui lá e achei isso daqui. Vou ler de qualquer jeito. Eu vou dar um jeito. Não é muito braço, que é o meu emprestado para ver se temos aqui diversos. E aí, daí também tá bom. Então, ó, gerânios e pelargônios. Na família das geraniáceas existem dois gêneros botânicos, os gerânios e pelargônios. Para o povo, que o povo confunde. Então, em 1943, esse cara já estava dizendo isso. Todos os sites que eu consultei dizem exatamente esta mesma frase. Porque todo mundo chama de gerânio o que é pelargônio. Né? Então, desde sempre, o que acontece é que se chama de gerânio o que é pelargônio. E gerânio o que é gerânio. Porque são dois gêneros. Geranium e pelargonium. Nós vamos ver. Então, ó. Nós temos, então, a taxonomia, que todo mundo já viu na revista, que já saiu, como é que a gente faz classificação das plantas, como é que dá o nome. E aí a gente tem lá, ó, reino, filo, subfilo, classe, ordem, família. Família Geraniácea. Gêneros,
Califórnia, não faço ideia de qual seja, porque eu também não procurei o que interessa para nós. Erodium, Geranium, Ipsiocaris, Monsonia sardinheiras, que são os pelargônios. Então, o gênero é pelargônio, mas ele é conhecido por sardinheiras em Portugal. E as rincoteca. Bom, essa é a taxonomia da coisa. E aí, ó, tá lá. É uma família que deriva o nome do gênero. Então, o gênero Geranium originou a família Geraniaceae, tá? Porque é se não o principal, um dos principais gêneros desta família, tá? Então, ó, gêneros: o gerânio e pelargônio. Porque todo mundo chama os dois da mesma coisa. Nome comum, mesma coisa. 800 espécies ao todo. Dica. Só repetir a última frase que pode fazer confusão. No gênero. Nós temos o gênero Geranium e o gênero Pelargonium. E os dois são chamados pelo nome comum de gerânio. Tá, então deixar bem claro isso, mas que eles são... Porque se confundem, são gêneros diferentes. Eles têm características morfológicas diferentes que nós vamos saber qual é. Tá? Então, ó, 800 espécies na família inteira. Na família inteira tem 800 espécies. Em 7 ou 10 gêneros, dependendo de como se classifica. Naquela taxonomia, então, são 7 gêneros que a gente viu. Então, tem 800 espécies em 7 gêneros. Ou seja, dessas 800 espécies, algumas estão nos gerânios, algumas nos pelargônios. Tá? São poucas no geral, porque tem famílias com milhares de espécies. Tá? Numericamente, os mais importantes: gerânio com 430 espécies, pelargônio com 280 espécies e o tal do eródium com 80 espécies. Eu vou mostrar fotos para vocês, que não adiantava nós vamos puxar os links e vamos ver juntas as informações, porque não adianta fazer um monte de slide para isso. A grande maioria das espécies encontra-se em regiões temperadas. Ok? Porém, pelargônios são da África do Sul. Os gerâniums são hemisfério norte, europeus e eventualmente América do Norte. Mas os pelargoniums são da África do Sul. Então, gerâniums podem ser encontrados no Ártico e na Antártica. Eles toleram muito frio. Os pelargônios já não, porque eles são uma espécie de origem mais tropical. Tá? O pelargônio tem o seu centro de diversidade, província do Cabo, na África do Sul. Tá? E aí, eu tenho tudo isso de link para vocês. Mas esse primeiro aqui, vamos ver se ele vai abrir, que eu não sei se vai abrir. Eu acho que tem que copiar e colocar no browser. É porque ele não está vendo. Ele não tem o link ali. Tá lá ainda, já se abriu, porque aqui não é o link. Então, ó, vejam que coisa linda. Opa! Não, é que aqui abriu. Aqui pra mim abriu. Peraí. Aqui ela tá aberta, vamos ver aqui. Ele faz aqui. Não, aqui. Aqui. Vai dar certo. Não se preocupe aqui. Vai dar certo. Ou não. Eu acho que tem que copiar e colar, né? Não, mas ele abriu aqui. É? Ele abriu. Mas tudo bem, nós vamos fazer. Vamos ver se daqui ele consegue. Computador não é meu, né? Computador não é meu, eu não sei como é que copia inteiro aqui. Aqui. Peguei. Não.
Venha, Marilda, o computador é seu. Copia isso para nós e passa lá. Porque ele abriu. Nada como fazer ginástica. 1 minuto, ó. Vocês fiquem todos os dias, 1 minuto assim, ó. Antes ou depois? Não, eu queria dizer alguma coisa assim. Eu fiquei ajuda com o Ciara. Karen, eu fiquei horas que eu fiz os partos do Dr. Moisés para as partes de cócoras. O pessoal de Biru espera o ônibus. Então, ó. Vejam esta planta. Vocês focaram, né? É uma maravilha. Não vai focar muito melhor que isso. Mas dá para mais ou menos ver a fotografia da. Isso aqui é uma plantinha da família das geraniáceas. Parente do gerânio, mas é do gênero Eródium. Eródium. Ah? E aí, ó, eu vou ler para vocês que vocês não vão conseguir ler aí, mas tudo bem. Então, ó, Geraniácea é uma pequena família botânica que contém cerca de 800 espécies agrupadas em 7 gêneros. O nome dessa família deriva de Geranium, o gênero mais representativo. É que as regras, fossem constituídas, aquelas regras lá para dar a nomenclatura da coisa. Os maiores gêneros são o Geranium, Pelargonium e Eródium. Em Portugal, esta família está representada pelos gêneros Geranium, com 2 espécies, e Eródium com 9, segundo a Sociedade Portuguesa de Botânica, através do portal. O gênero Pelargonium não existe na natureza no nosso país. Em Portugal não existe Pelargonium, porque eles são originários da África do Sul. A grande maioria das espécies dessa família encontra-se amplamente distribuída pelas regiões temperadas e subtropicais, sendo a região mediterrânea e a África do Sul os centros de maior diversidade. A sua importância econômica resulta da comercialização de plantas ornamentais, especialmente as bem conhecidas sardinheiras, que são do gênero Pelargonium, e da extração de óleos aromáticos usados em perfumaria, que é do Pelargonium, que se extrai o tal do óleo, que aqui em algum lugar eu li, que eram vendidos a 400 francos, enfim, alguma moeda, era assim um valor assim tipo estratosférico, do tal do extrato dos pelargônios. Não, pois é que as folhas são aromáticas, né? Então, não vou achar, gente. Nós vamos tratar daqui. Perfumaria. Na generalidade, são plantas herbáceas ou subarbustivas, cobertas de pelos glandulares simples, folhas muito divididas e aromáticas. Flores com 5 pétalas, isso é o mais importante para a gente entender. 5 pétalas, 5 sépalas, então aquela verdinha embaixo das pétalas é a sépala, tá? Aquilo é sépala. Então tem 5 sépalas e tem 5 pétalas, 10 estames, 5 carpelos, originando 5 frutos, tá? Só que tem um detalhe. Vocês viram aqui que lindeza é esse, ó? Geranium purpúreo. Esse aí. Tá? Então, a característica mais distinta desta família são os frutos. Se encaixam ao redor da coluna, que de maturação, expande e fica. E é por causa desses frutos, deixa eu ver se tá aqui, ó. Os nomes Geranium, Pelargonium e Eródium derivam de termos gregos, respectivamente. Geranos, garça azul. Pelargos, cegonha. E Eródios, garça real. Então, o nome do gênero e, por consequência, da família, tem a ver com o tipo do fruto, o formato do fruto, que lembra bicos de garça, bicos de cegonha. É aquele amarelinho ali? Pois é, aqui deve ser o fruto já, ó. Uhum. Tá? Então, por causa desta conformação dos frutos,
se originou o nome do gênero. Tá? Embora sejam diferentes, tem havido grande confusão entre os gêneros gerânio e pelargônio. Situação que se prolonga desde a época em que as espécies pertencentes aos 3 gêneros foram todas englobadas no gênero gerânio. Quando o Linneu achou essas plantas, ele juntou todas num gênero só. E de lá para cá é que foram feitas separações. E aí todo mundo ficou chamando de gerânio. E aí tudo é gerânio. Mas não é. Tá? Deve ser chato, né? Ficar mais. Pois é, mas é que elas são diferentes é uma miudeza, um detalhe, mas faz com que elas sejam diferentes entre si. Tá? Vamos ver aqui. Propolarione e Bobobal, todos deram pela. Então aqui. Gênero gerânio. Então, tá aqui. Isso aí é um gerânio. A folha é mais parecida. Vocês estão vendo este gerânio? É um gerânio mole. Então, ó, gerânio é o gênero mais amplamente distribuído. Ocorre de forma espontânea em zonas temperadas do globo, especialmente no hemisfério norte, e também em regiões montanhosas dos trópicos, ou seja, gosta de clima frio. Mas o maior centro de diversidade é a região mediterrânea. São plantas herbáceas, geralmente rasteiras, raramente arbustivas. Na generalidade são resistentes ao frio. Curiosamente, uma das espécies existentes em Portugal, Geranium robertianum, pode ser encontrada em climas muito frios na proximidade da região ártica. Tem a Antártica também, que é a outra, quer ver? Outras espécies podem ser encontradas na região antártica, nomeadamente Geranium patagonicum e Geranium magellanicum. Então, tem no Ártico e tem na Antártica. Gerânios, que são plantas rasteiras, certo? Principalmente rasteiras. Compreende um total de 427 espécies, das quais 12 estão presentes em Portugal continental. Algumas dessas também ocorrem na Ilha da Madeira e foram introduzidas nos Açores. O gerânio inclui plantas anuais, bianuais ou perenes. Então tem plantinha que é que nem amor perfeito. Nasce, cresce e morre numa estação. Tá? Cadê? Se diferenciam de Heródio e Pelargônio aqui é que está a diferença entre os 3 gêneros. Estames férteis. Então, ó, os gerâniums têm. Lembra que eu falei que tinha 10 estames, 5 sépalas, 5 pétalas, 10 estames. Os gerânios têm 10 estames férteis. Heródium tem 5 e Pelargônio tem 7. Primeira diferença. Tem que saber. E como é que você vai saber o que é isso? Como é que você vai saber qual é fértil e qual não é? O que tem pólen. Como é que a gente sabe que o estame tem pólen? Porque ele está amarelinho e gordinho. Lembram das aulas da Amarilis? Lembram que que a Vera fez a iluminação, né? Então, os estames férteis têm que ter pólen, são férteis porque tem pólen. Sim. Então, se vocês pegarem a florzinha de vocês e olharem, um é mais gordinho que o outro. vai ter o estamezinho, mas não vai ter o pólen, não vai ter a bolsinha do pólen. Então, vocês contam, tem 10, ok? Gerânio. Tem 7, pelargônio. Tem outras características. Tem mais uma característica aí. 5, Heródio, que são os 3 principais gêneros da família. E se você não enxerga a flor? Não, o gerânio você sempre vai ver a flor. Você pode não enxergar o estame. Não, mas tem uma planta lá na minha casa que não floresce. Não floresce. Aí eu tem vi que ver flor outras. uma vez. Tá. E ela pegou sol e tal. Uma que eu ganhei da Nete, lembra, Nete? É bem perfumada. A sua da flor? Eu não tenho mais, eu dei tudo. Mas em algum momento deu flor? Uma flor cor-de-rosa, a madeira tem.
É uma flor pequena, Isso, insignificante. Então, e um perfume maravilhoso. provavelmente é um Eu também pelargônia. nunca floresceu. E que tamanho ela tem? Pequenininha. Não, a planta. Ai, é. Então, é um pelargônia. Porque os Mais pra gerânios, cima. os gerânios são herbáceos, não mais que 50 centímetros, ou rasteiros. Então, se ele faz um arbustinho, em princípio, provavelmente será um Mas, pelargônia. com licença. Sim, senhora. Para a gente, quando tu diz que como é? Rasteiro. Rasteiro. Os pendentes, então, É aquele pendente nas sacadas. Não necessariamente. Porque aquele pendente da sacada, É o quê? se você escorar, ele sobe. É o quê? Ele sobe, se você escorar ele só não consegue ficar em pé sozinho. Mas até ele uma não altura ele faz Mas um... ele é o gerânio. Eu acho que é um pelargônia. Será? Não, Eu acho. Mas não sei. não é. Não sei. Eu acho que é um gerânio. Nós vamos concluir aqui. Nós Sabe estamos o que aqui eu para acho? isso. Porque eu também não sei. E eu ia trazer para ver a flor. O mais importante, o que vai para cima é pelargônia. Bom, vamos chegar nela. Para mim é malva que vai pra cima. Vamos chegar Não é nela. malva que vai pra cima. Vamos chegar nela. Porque a malva ainda é mais complicada. Sabe por quê? Mais complicada. Tu disse que até sardinheira. A minha mãe, quando eu era criança, ela tinha vários deles. Tá. E ela chamava de sardinheira? Eu nasci ali perto de Laguna, que é Tá. evidentemente açoriano. E sabe como é que a gente chamava eles? E tem tudo a ver com Portugal. A gente chamava peixe. Sardinheiro. A minha mãe, se for falar pra ela que é malva, ela ia dizer assim: ah, tu queres uma muda de peixe cru? Peixe. Peixe cru. Tem tudo a ver. Assim, né? Então, quando o Linneu descobriu o gênero gerânio, ou não, começou a descrever, ele juntou todo mundo. Mas aí depois, com a flor, ele viu que eram gêneros diferentes. Né? Então, principalmente é a flor que vai dar a diferença. Tanto estames quanto o número de pétalas. Certo? Quero ver se tem mais alguma informação muito importante aqui. Na primavera, isso ainda é em gerânio, ó. Na primavera e verão, muitas dessas espécies silvestres formam fofos tapetes. Aqui as folhas intensamente verdes e muito recortadas acrescentam um renovado interesse. Pequenas flores brancas, rosadas ou azuladas. Então, gerânio tem flor branca, rosada ou azulada. Tá? Em forma de taça, atraem muitos borboletas e abelhas e são encontradas encantadoras em sua simplicidade. Numa época em que se dá tanto valor a plantas exuberantes, com flores grandes, pétalas duplas, a delicada modéstia dos gerânios silvestres é, no mínimo, refrescante. É uma boa opção para preencher os espaços no jardim de rochas e também tem lugar em outros tipos de canteiros com cobertura de solo plantadas entre as coloridas perenes. Tem ainda a vantagem de, uma vez estabelecidas, não necessitarem de cuidados especiais. Centenas de anos que algumas espécies europeias deste gênero, nomeadamente Robertiano e Imaculatum, têm vindo a ser utilizadas pelas populações como ervas medicinais, hoje em dia disponíveis nas ervanárias e usadas sob a forma de infusão e tisanas. Tisana é tipo um chá. Existem no mercado dezenas de espécies do gênero gerânio que foram melhoradas, nomeadamente cultivares e híbridos, que são comercializados para fins ornamentais com folhagem muito vistosa e atrativas flores em tons de rosa, azul, lilás e branco. É gerânio. Então o vermelho não é gerânio. Então o vermelho não é gerânio, é pelargônio. Eu tenho uma foto. A Marilice deu uma foto. Eu tenho uma foto do pelargônio vermelho que está lá em casa, dá para contar. Então, dá para contar? Viu? Então, ó, gerânios brancas, Azuladas rosas, cadê onde é que eu li? e azuladas. Rosa, azul, lilás e branco. Ah, não tem vermelho. Diga. Eu tenho o pelargônio, quer dizer, a identificação veio. Aí, levanta a mão. Já chegamos lá. A identificação veio da Sônia Alves. Você sabe que ela tem planta que a gente tem que levar em consideração
porque era da mãe dela, Sim. falou e tal. E é medicinal. Eu tenho o gerânio, que ele dá realmente um pouco diferente, ele não é rasteiro de jeito nenhum, né? Ele forma um arbustinho. Eu acho que deve ser o gerânio por tudo que eu estou ouvindo aí, tá? Mas a flor dele você confunde com o gerânio, porque a flor é muito parecida e a minha não é vermelha, é rosa, um rosa intenso. O rosa vai sempre confundir, mas o vermelho, em princípio, será pelargônia. Desde 1943, Anete, há confusões. Ou antes. Porque você aprendeu a ouvir a voz de novo. Mas há uma... Assim, vejam bem. Nós trouxemos um tema para vocês saberem que existe. Certo? Existe gênero, gerânio, gênero, pelargônia. Vocês não vão mudar o nome das plantinhas de vocês. Vocês vão continuar chamando de gerânio. E malva é malva. A malva sobe. Se a malva sobe, o que ela é? É uma A malva é mais parecida com o Porém, nós vamos chegar na malva. Calma. Malva tem a folha mais grossa. Calma, que nós vamos chegar na malva. Tá? Eu não vou falar. E aquela malva cheirosa que Calma, nós vamos chegar nessas malvas. Tá? Eu não vou falar do tal do gênero erótico, que é esse aí, ó. Vejam que diferentinha é a florzinha. Vejam a folha. Estão vendo a folha? Ela é diferente. Mas estão vendo que são 5 pétalas iguais? Sim. Isso é o tal do gênero erótico. A plantinha é muito lindinha, ó. Que você nunca vai chamar de gerânio, né? Você não vai chamar essa de gerânio. Não, né? Vamos ver aqui. Essa é um gerânio. Isso é um gerânio. Tá? A folha é recortada como a da malva. Certo? Não é assim a folhinha da malva que a gente conhece? Folhinha do tipo da folhinha da malva. E as florzinhas são... aí ela já é dobrada, não tem só 5. Mas as 5 principais serão iguais. Porque aqui tem mais que 5 pétalas. Então já é algum híbrido, eventualmente. Ou esta espécie tem mais do que 5 pétalas, porque tem mais que 5 pétalas aqui. Só se ela for assim, ó, daí tem nada. Ou cada uma, É, 2, 3, 4, 5. mas são iguais. Sim, bem iguais. São todas iguais. Então uma pétala dupla, vamos dizer assim, mas todas as duplas são iguais. Certo? Então, gerânio. E aí nós vamos lá para os pelargônios. Estão vendo a diferença das pétalas? Nossa Leia. A Leia, a própria Zaleia, igualzinha idêntica. Verdade, não é mentira. Estão vendo as pétalas diferentes? Mas essa é de antigamente. Tá bom. Chamava gerânio também. Mas é pelargônio. E ela chamava do quê? Gerânio. Mas é um pelargônio. E todo mundo falou errado a vida inteira. Menos esses jardianos que agora sabem que não é. Tá? Então, ó, vejam que são 5 pétalas. Hoje em dia tem as dobradas, as maravilhosas, as não sei o quê, blá, blá, blá. Mas serão múltiplas de 5, provavelmente, sendo que 2 serão diferentes. Essas 2 menorzinhas. Entendeu? 3. Elas vão ser de... Na verdade, essa aqui, ó, 3 menores e 2 maiores. Sim, Cara, então essa que a gente compra no Floricultura, que é cheio. Eu ia trazer um vaso e não Essa são pelargônios, então. provavelmente. Entendeu? Agora a questão é assim: olhos, ver e enxergar. sim. Para isso que a gente está falando tudo isso. Tá?
Vamos mudar o nome? Não, todo mundo vai continuar dizendo que é gerânio. Tudo bem. Mas eu tenho absoluta certeza que da próxima vez que vocês forem na floricultura, vocês vão começar a olhar. E se você pedir pelargônio? Daí você vai olhar assim, e daí você vai olhar para o atendente e vai dizer assim, Não temos. rapaz, isso aqui é um gerânio ou um pelargônio? Ele vai, aí vai dizer, ó, tá chique no Não, olho, Marisa, né? eles vão lá, que nem nas farmácias, eles vão dizer, tá no pedido, não chegou ainda. Não. Exatamente. Essa outra aí não chegou ainda. Nós, quando tínhamos Não farmácia, veio ainda. então, remédio, a gente dizia, sabe que não tinha, mas eu ia lá, quer uma chazinha? Não. Vai chegar assim. Então vamos ler aqui, ó. Gênero pelargônio. Compreende o total de 280 espécies nativas da África do Sul. Tá? Austrália, Nova Zelândia, Madagascar e ilhas do Atlântico Sul. Santa Helena e Tristão da Cunha. Contudo, o maior centro de biodiversidade é a África do Sul. Tá? Então, o gerânio é do hemisfério norte. O pelargônio é do hemisfério sul. Elas são as parentes distantes. Uma lá em cima, outra cá embaixo. Mas nosso país vai as duas bem, então. Vai. Como tudo. Né? Então, exile plantas com uma ampla variedade de hábitos de crescimento. Herbáceas de vida curta, trepadeiras e arbustos. Mas o tipo dominante são as plantas com caules suculentos, geófitos, bulbosas e rizomatosas, e xerófitas, adaptadas a climas áridos. Quem já fez estaca de gerânio? Para reproduzir? Como é que você faz as suas estacas de gerânio? E planta imediatamente? Eu vou. Sim. Todas pegam quando você planta Não, imediatamente? E quando você espera um pouquinho e daí você planta? Isso eu nunca fiz. Não, você deixa ela parar de babar um pouco. É como as suculentas. Você falou. Entendeu? Quando a gente quebra um gerânio, né? Um gerânio. Pelargônio? Quando você quebra, ele baba, não baba? Sim. Se você não plantar ele hoje, plantar ele amanhã, geralmente a muda pega melhor. Como as suculentas. O que está dizendo aqui? Olha, já tem alguns dias que pega mesmo. O que está dizendo aqui? Ampla variedade de hábitos de crescimento, herbáceas de vida curta, trepadeiras, arbustos, mas tipo dominante, caules suculentos. Também é uma característica específica. Então, os gerânios não diz nada sobre caules suculentos. Diz? Então, os nossos gerânios são? Provavelmente. Porque eles são trepadeiras. Então, os podem ser trepadeiras. Se você escora ele vai subir. E ele cresce. Quem já viu o gerânio de prédio? Que está lá no vizinho de baixo. Ele vai crescendo indeterminadamente, não é isso? Não é exatamente uma planta rasteira, né? Então, Carlos, Diga. uma coisinha. Então, a malva é pela Calma. vamos dizer, porque toda essa descrição... Mas por do que eu li, malva é pelargônio. essa suculento da A malva é. né? Quando Só a que a gente- malva tem mais um agravante que nós vamos já falar sobre isso. Também vamos achar um link aqui para abrir, tá? A questão de ser rasteiro, não, porque ele, o arbusto, né, fica mais ou menos nessa altura, Sim. 1 metro. E aí a gente já, né, de novo. E não é por conta do caule, que o caule não permite que aquela... Ela não Porque cresce, ela sozinha, ela é uma trepadeira. ela O que é uma planta trepadeira? que vai se agarrando. Aliás, como é Ou que ele não. se agarra? Ou não, ou A caideira. planta Ou trepadeira caideira, ou descendente. é uma planta que, ao encontrar
um apoio, cresce no apoio. Algumas terão gavinhas, outras terão raízes adventícias. Outras são volúveis, se enrolam. Mas as volúveis não têm gavinhas, elas só se enrolam. O gerânio, talvez, se você colocar uma escora, em vez dele despencar, talvez ele suba. O meu tá pra cima, cara. Tá escorado. Por quê? Porque ele vai crescendo, crescendo, crescendo e vai embora. Ele não tem um crescimento definido, parado. Um arbusto, o que é um arbusto? Cresci. E é este o meu tamanho. Eu dou um monte de broto, né? Vamos lá. Uma árvore reta, com um tronco único. Uma trepadeira, crescimento indeterminado. Vai embora. Então, a gente trata o gerânio como uma planta pendente. Se você não poda as pontas, ele vai para o andar de baixo. E o que acontece com as flores? Para onde elas vão? Para o andar de baixo. Porque os galinhos velhos, uma roseira trepadeira. O que faz uma roseira trepadeira? Diferente de um gerânio. O caule dela é um pouco mais rígido, certo? Mas ela também faz. Se você plantar na sacada uma roseira trepadeira, o que ela vai fazer? Vai para o andar de baixo, não vai? Só que o caule dela é um pouco mais rígido do que um gerânio, pelargônio. Vamos falar bonito, né? Vamos falar bonito, né? Mas, se você não faz a poda da roseira, onde é que vão as flores? Nos ramos novos, lá na frente. Vai indo. Uva, lá na frente. Gerânio, pelargônio, vai lá para o andar de baixo as florzinhas. Porque aqui para cima, onde ele já está velho, já floresceu, vai parar, vai ter nova ramificação. Pelargônio. Gerânio caminha pelo chão. Pelargônio, arbustos ou trepadeiras. Vou confundir todo mundo, ninguém vai dormir essa noite. Mas tudo bem, ainda vai piorar. Porque ainda temos que falar da malva. Eu vou chegar em casa e vou jogar tudo fora porque eu não sei o nome. Não faz mal. Então, ó, presta atenção. Não faz mal que ele chama gerânio ou pelargônio. A plantinha é igual. Podem continuar usando como querem. O único problema é assim. É medicinal ou não é medicinal. Porque o que não é medicinal pode ser venenal. Certo? Qual que é o medicinal? A malva. A malva é medicinal. Mas, cuidado com a malva que nós vamos falar da malva. Então vamos ver aqui, ó. Adaptados a climas áridos, as primeiras espécies importadas para a Europa vieram da África do Sul. Conhecemos-las por sardinheiras, plantas notoriamente diferentes das espécies do gênero gerânio hieródico. As flores são assimétricas, isso é, 2 das pétalas são mais pequenas que as restantes, 3. Além disso, apenas 7 estames são férteis. Os caules são algo suculentos, mas lenhosos na base, e as folhas são, em geral, ligeiramente carnudas, inteiras ou divididas. A primeira espécie do gênero Pelargonium, Pelargonium triste, é o nome da primeira espécie conhecida, foi trazida para a Europa, veio para Leiden, cidade do sul da Holanda, no final do século XVI. Algumas décadas mais tarde, John Tradescante, que é o da Tradescantia, vocês sabem a plantinha Tradescantia? Não falaremos sobre ela hoje. Mas deve ter sido esse cara que achou ela, tá? Por causa do nome. Tá? Cadê? Botânico, jardineiro e colecionador britânico, levou a espécie para a Inglaterra, onde causou grande impacto, de tal forma que nos anos seguintes as outras espécies do mesmo gênero foram importadas por vários botânicos. Aí, ó, ele aí, ó. Tá aí, ó. Pelargonium sp.
Esse é pelargônio, tá? Desde então, essas espécies têm sido multiplicadas e hibridizadas de forma absolutamente entusiástica. O período alto aconteceu durante a época vitoriana, em que todos os ricos proprietários de terras possuíam estufas quentes e frias e se dedicavam a colecionar plantas raras, nomeadamente as espécies pelargônio, que eram as exóticas da moda. Então, chamando gerânio ou pelargônio não faz mal, só de coisa de gente rica. A planta de gente riquíssima. Tá? E tá aí, ó, o pelargônio. Tá? É muito parecida com a malva. Porque é um pelargônio. A malva é um pelargônio. Mas tem mais um detalhe da malva, calma lá. Hoje em dia existem no mercado milhares de cultivares, tarará, são bastante tolerantes ao calor. Tá? Então, os gerânios toleram frio. Pelargônios toleram calor. Consequentemente, pela lógica, gerânios não gostam muito de calor. Certo? E pelargônios provavelmente se dão muito mal na geada. Certo? Mais uma diferença. Morel. Não deve ser gerânio, deve ser um pelargônio. Tá? Até o início do século XX, as inestimáveis propriedades terapêuticas de alguns pelargônios, antissépticas, antidepressivas, anti-inflamatórias e diuréticas, eram apenas conhecidas das tribos africanas, nomeadamente Zulus, Boers e Hottentots. Óleo essencial de gerânio. Algumas espécies africanas de pelargônio nativas da região do Cabo têm grande valor comercial devido à produção de óleo essencial, o qual é erradamente denominado óleo de gerânio. Tá? Então ali não é de gerânio, é um óleo de pelargônio. É óleo de pelargônio. O óleo chamado óleo de gerânio Não é de gerânio. é de pelargônio. Por isso que o pelargônio é medicinal. O nome do princípio lá é geraniol. Mas que confusão que eles são capazes de fazer. Gente, volta naquele slide da classificação depois. Voltarei. Diga. A inteligência artificial. O chat GPT vai saber. Se você contar para ele. Não, só que eu sei que Não, veja bem. O chat GPT só sabe aquilo que você ensinou para ele. É. sim. A gente tá muito louco com essa história de inteligência artificial. Ai, como ela é inteligente. Nossa, espetáculo. Gente, um passo para trás da inteligência artificial tem alguém ser humânico que alimenta. Aí o que a inteligência artificial faz muito bem? Em vez dela ler as informações, ela já viu tudo. É essa Então, se ela for alimentada para ler qual é a diferença entre gerânio e pelargônio, ela vai saber. Se ela não foi ensinada a fazer isso, ela não sabe. Não sabe. Tá? E que o óleo do pelargônio é chamado de De óleo de gerânio. Tá? Então, tá geraniol. Óleo essencial, pode orar. Durante as últimas décadas, esse termo impróprio tem sido utilizado em dezenas de livros e revistas sobre aromaterapia, inclusive em obras científicas de referência. Acho que foi aqui que eu li um negócio muito interessante. O que demonstra a total ignorância de alguns sobre o gênero, contribuindo para que o conceito errado se mantenha. Em muitos artigos, chega-se ao ponto de mencionar direta ou indiretamente as espécies Geranium maculatum, Geranium robertium, acho que é robertiano, e outras espécies do gênero Geranium, pensando que estão a falar de espécies de pelargônio e julgando que são a mesma coisa. Para dar um pequeno exemplo, entre muitos, temos um assombroso coquetel botânico nesta citação. O óleo é extraído não dos familiares e brilhantemente coloridos gerânios, mas da espécie Pelargonium Geranium robert. Que não é, porque gerânium é gênero, não é espécie.
Então ele pôs 2 gêneros. Ou lemon plant. Entenderam? Pelargonium geranium. Isso não existe. Não existe. Tá? A qual é muitas vezes exibida abundantemente em restaurantes gregos. Tá? De notar que o uso principal das espécies gerânio é em ervanária, ou seja, chás. Enquanto o óleo de gerânio, derivado do pelargônio, é usado em produtos de perfumaria, cosméticos e aromaterapia. O gerânio. É. Produção comercial de óleo de gerânio a partir de diversos cultivares de pelargônio faz de forma extensiva, principalmente na Reunião, Egito e China. Tarará, tá. Óleo de gerânio original recende a rosa. O óleo de gerânio original, que é pelargônio, recende a rosas, mas também existem outros aromas, entre eles pinho, hortelã, limão, maçã ou noz moscada. Majoritariamente utilizado em perfumes, sabonetes, unguentos e pastas dentifrícias. Tá? Então, eu não vou ler o resto. Depois, eventualmente, a gente pode até pôr esse link para vocês procurar. Tá? Eu posto os links para vocês. Vamos ver o... Esse aqui eu acho que é bem muito caro mesmo. A gente abre. Ó, esse aí. Ela só abriu o primeiro. Esse é só o primeiro. Deixa eu conhecer, então, para não confundir. Senhora filmadora, que esse segundo aqui é bom também. Porque esse segundo vai falar uma coisa sobre as malvas. Então todo mundo pode ser já o próximo. E depois tem uns outros lá que tem fotos maravilhosas de tudo. Aí eu ponho os links para vocês procurarem, porque eu já nem sei qual E é. tem nominho 3, embaixo. 3 e 2. Tem nominho, Karen, O quê? das fotos. Tem, nas fotos todas Isso tem daí os domínios. também vai Porque dar tem pra eródions, gente. tem gerânios e tem pelargônios. A gente estuda melhor. Isso. Tirar as dúvidas. Esse aí é. Bom, primeiro que eu conheço a dona desse lugar. Eu fiz curso de agricultura biodinâmica com ela. A Sabrina Gerard. Que é desse Sabor de Fazenda. Não, é São Paulo. Na Vila Maria, em São Paulo. Então, ó. Malvas. Ó. Então ela começa assim, ó. Há 15 dias abordamos a confusão botânica que existe por trás do nome Artemisia. E hoje vamos falar sobre as malvas. Aqui no Brasil, costumamos chamar de malva as plantas que possuem folhas recortadas ou lobadas. A confusão maior ocorre entre as plantas do gênero Malva sp, malvas verdadeiras, da família botânica das malváceas, e Pelargonium, família botânica geraniácea. Apesar disso, conseguimos facilmente diferenciar essas espécies desses dois gêneros, sendo que as pelargônios formam arbustos, possuem folhas mais suculentas e levemente aveludadas. Já as malvas são herbáceas e as folhas são finas e de um verde mais escuro. As mais conhecidas de cada gênero são malva sp, malva silvestre, pelargônia sp, malva cheirosa, ou pelargônio graveolens, ou a malva branca, pelargônio odorantíssimo, ou malva citronella, pelargônio citrosum, tá? Então, ó, a malva, que vocês chamam de sabe Deus gerânio pelargônio, é um pelargônio. Mas existe a malva das malváceas, que é outra família, completamente. Malváceas são a família do algodão, acho que é algodão, e do hibisco. O hibisco, sabe, da lifa? Acho que é malvácea também, tá? Então, ó, os pelargônios são muito aromáticos, podendo possuir aroma de limão, rosas, coco, citronela, entre outros. Eles são comuns em jardins ornamentais, porém, assim como as malvas verdadeiras, possuem propriedades medicinais variadas. No universo da aromaterapia, elas são chamadas de gerânio. Aqui, ó, de tudo que eu folhei de foto. Mas, ó, Karen, aplica o teste. Eu quero ver quem que vai ser.
Essa aqui com certeza é o quê? O que é isso aqui? 100% de certeza agora, né? É chama também, né? E a malva não é essa malva. Pelargônio. Gerânium pelargonium. Diga. Eu preciso sair. Sim, senhora. Mas eu tenho um caso pra Ah. Então, veja aqui. Então, temos diversas pelargônio graviolis, pelargônio odorantíssimo, tarará. Fichas completas dessas espécies aqui. Então, eu vou passar esse link para vocês e vocês vão clicar nos aqui para ver que elas são as malvas que não são malvas. As fake malvas que são pelargônios. Acredita que é medicinal. Então, a malva malvácea, Pois então, cara, temos uma pergunta interessantíssima. tá aqui, ó, malva malvácea. Eu posso passar para vocês verem. Muito parecida Tá? Ela até lembra. Com este tipo de citação, o que vocês entendem? Bom, se elas ponham nos vasos dentro e fora, são pelargônios. Com certeza. Porque gerânios são nativos da Europa, elas não plantavam em vasos. Ficava lá fora, eles são tolerantes ao frio. Não tem problema. E lá Certo? tinha lareira também, né? Sim, então elas traziam os vasinhos para dentro, Do calorzinho e ainda. perfumava a casa, depois tinha verão, põe lá para fora. Então, sem dúvida, pelargônios vindos da África. Certo? E aí, ó, a tal da malva, esse livrinho aqui, ó, Cultivo de Plantas Medicinais e Aromáticas, é da Lucerina. Mariane. E do Cirino também. Do Cirino não. Então, a primeira frase que diz aqui é assim, ó, salvem plantas que salvam vidas. Tá? Então, é um livro nacional, muito bom. Acho que é a Mariane que já faleceu, né? Acho que esse Foi. Lucerina. É. Então, ó, descrição botânica. Planta herbácea bienal ou plurienal com até 1,20 m de... Isso é malva malvácea. Até 1,20 m de altura. Caules pubescentes, ereto ou prostrado ou ascendente. Ou seja, cai, mas ele levanta. Ele é mais ou menos. Folhas com 5 a 7 lobos de bordos recortados com nervura palmada, longo, peciolado. Quer dizer, se ela é recortada, lembra o nosso pelargônio malva. As folhas são parecidas, então a gente chama as duas da mesma coisa. Mas uma é uma coisa, outra não. Tá? Flores nas axilas das folhas, com pétalas soltas, pubescentes em base de cor rosa violáceo, com algumas nervuras mais escuras. Cálice pentâmero, 5 pétalas. Com caulículo de 3 brácteas. Frutos secos indehiscentes amarelos quando maduros. Tá? Planta ruderal, do campo, né? Frequentemente encontrada na Europa, Ásia Ocidental, África do Norte e América, em altitudes acima de 1.500 metros. Essa malva de verdade. Tá? No Brasil, vegeta espontaneamente, principalmente na região sul. Floresce no final da primavera e início do verão. Certo? Então, essa é a malva malva. Eu vou passar para vocês verem a malva malva. Não errem a página, que é na página 106. Tá bom? Para vocês verem de perto. Tem gente que não tá vendo bem. Tá? Então, ó. Tudo isso aqui, ó. Livros da minha biblioteca, que eu fui procurar malva. A folha também é diferente. E só encontra malva da malvácea. Só a malvácea. Não é a pelargônia. Tá? Então tem muita... Quando vocês... São as que eu chamava de malva e Tá. a pelargônia, elas são iguais. Mas a malva, pela descrição, é um pelargônio de flor rosa. Você não vai ter gerânios de flores vermelhas, mas você terá pelargônios de
de flores rosa. Eu tenho pelargônia vermelho. Sim, pelargônio vermelho. É isso que acontece. Então, Certo? Mas, ô, Karen, eu tenho lá em casa umas 3 espécies. Tem uma que cai com aquela pelargônia, né? Tem outra que ela é bem durinha, o caule é mais grosso, ela não é trepadeira, ela só vai até um ponto. Então essa que é pelargônia, ela não vai. Que altura? Que altura? Sim. Tá, mais que 50 centímetros. É, disso ela não passa. Bom, se a disso ela não passa, vai ver as flores. Porque o gerânio pode ser uma herbácea, mas nunca muito Pois é. mais do que 50 centímetros. Pois é, isso não pode ser um gerânio. Pode ser um gerânio. E se for um gerânio, você vai fotografar e vai mandar para nós, para a gente conhecer. Tem que ter 9 né? 10 estames férteis, 5 pétalas iguais. Se forem 7 estames ou com pétalas diferentes, então, todo mundo vai fazer lição de casa agora. Eu vou trazer vai pra chegar em casa e vai Quando olhar. florescer. E se não floresce, daí a gente vai A ter minha também que tá alta produzir assim já. outras coisas. Tá alta assim. Certo? E posso dar uma sementinha? Pode. Eu vou mostrar agora as ovas. Tudo bem esclarecido sobre gerânios malvas. Todo mundo agora já tirou PhD, né? Nossa. Todas experts. Não tem mais nenhuma dúvida a respeito. Exceto aquelas que eu vou falar quando eu passar o link para vocês. Eu Tá? tenho lá em casa, pra mim, é pelargônia. Provavelmente, não, muito provavelmente, tudo isso que a gente chama de gerânio, que a gente tem em casa, é pelargônia. Mas eu sempre Sabe chamei por de quê? Pelargônia. Sabe por quê? Porque o gerânio, ele é nativo europeu. Tá? Você vai encontrar gerânio na casa da Oma, porque ela trouxe. Mas o pelargônio é da África, é mais próximo de nós, é do hemisfério sul. Provavelmente quem trouxe vegetou melhor o pelargônio do que o gerânio. E o gerânio veio mais em situações ou muito específicas, da Oma, né? Quem trouxe do jardim, da Oma, que trouxe. Porque tem muitas plantas que a gente tem, especialmente aqui no sul, porque você vai lá para cima, não posso dizer nada. Porque você não vê jardins como a gente vê aqui no sul. Né? Então lá para cima é um pouco diferente, é o nativo mesmo. Então, nós vimos que existem pelargônios nativos brasileiros. Né? Mentira, eu não falei isso para vocês, mas existe um nativo brasileiro. Pelargônio brasileiro. Agora eu não vou me lembrar. Tá num daqueles links. Se é gerânio brasiliensis ou é pelargônio brasileiro, nativo nosso aqui. Gente, todos aqueles links que estão naquela página, eu abri. Todos eles eu abri e dei uma lida. Tá? Então, eu já confundi o ciclo. A Raquel, enquanto eu passo aqui para a gente continuar, a Raquel trouxe aqui umas sementes espetaculares. Vocês vejam com os olhos e lambam com a testa. Porque veio escondido na cueca. Baobá. Sementes de baobá. Mas ela pode... Vê com os olhos e vê com a testa. Nós vamos descobrir como é que vamos plantar. Eu pra cá, vamos dizer pra Marlene, porque eu não sei. Vamos. Mas eu vou passar, vocês vão olhando. A semente eu postei ontem umas fotos, porque meu filho viajou lá pra África, e eu postei que a semente está como parece um abacate, aquela da paineira, que dá, parece, sabe, que dá aquela coisa, ela dá assim, e dentro ele quebrou e conseguiu esconder essa semente para trazer. Mas agora não sei como é que ela vai produzir. Então vocês me desculpem que eu postei. Baobá tem Madagascar, né? Madagascar deve ter um lugar aqui para nós que vai Mas aqui no Brasil,
Mas a Marlene disse que em Recife ela abraçou o baobá. Então, o sinal que está aqui no Brasil. Né? Bom, Tem que ver que a pedidos, enquanto vocês vão vendo as sementes, a pedidos da nossa querida Belmair, tá aí a taxonomia de volta, tá? Então, ó, reino é o grandão, guarda-chuva maior, planta, é o maior de todos, tá? É uma planta, não é um bichinho, é uma plantinha. É uma planta vascular. Vocês lembram daquela aula que a gente falou de musgos, líquens, né? Que não tem vasos? Essa tem. Então ela é uma planta vascular do filo traqueófita. Certo? Ela é uma angiosperma. Ela é uma dicotiledônia. O que é dicotiledônia? Dois cotilédons. Da classe Magnoliopsida. Essa é a maior. Tudo que você olhar de planta, angiosperma, dicotiledônia, está nessa classe, praticamente. É da ordem Geraniaceae. Família. Família é o que mais nos interessa sempre. Geraniaceae. Por que interessa a família? Porque ela contempla aqueles gêneros, porque ela vai ser os gêneros e espécies desta mesma família geralmente são suscetíveis às mesmas pragas e doenças, consomem praticamente a mesma coisa do solo, então toda vez que a gente planta muita coisa da mesma família no mesmo lugar por muito tempo, corre o risco de infestações naquelas populações. Então, obviamente estamos falando de jardim. E de vez em quando, os nossos gerânios pelargônios ficam uma cacaca no vaso, não é assim? Não é assim? De vez em quando a gente precisa replantar, trocar. Porque você está consumindo sempre a mesma coisa, e está sempre suscetível aos mesmos problemas. Tá? Gêneros. Califórnia, não vi nenhuma foto, não procurei. Califórnia, Herói. Então, os três principais: Herói, Gerânio, Pelargônio. São os três mais importantes, que são os que contêm mais espécies. Então, 430 tem gerânio. Mais 280? Quanto? Quanto dá 430 mais 280? Daqui a 710. Com mais 60, 770. São 800. Mais um pouquinho de cada um. 3,5 para cada um. Certo? Então são os principais. Que em Portugal, o pelargônio chama-se sardinheiro. O que tem de. O heródium é muito parecido com o gerânio. A diferença entre os dois? Estames férteis. 5, 10 e 5. 10 em gerânio, 5 em herói. Os dois têm flores com pétalas iguais. O que difere os dois do pelargônio? As estames férteis, 7, e as pétalas, 2 diferentes. Certo? Já sabemos tudo agora. E as ovas de Budu? Vamos para elas. Agora vamos a elas. Islas. Então aí as ovas da Butuca. Vocês estão vendo as ovas da Butuca? No Araçá? Aquilo é o araçá. Vocês estão vendo que está na folha? Sim. Parece uma frutinha na folha. Não é uma frutinha na folha. É E a cor, né? Igual. uma protuberância. É uma protuberância. Ó o tamanho da unha de quem segura. Não é um frutinho, né? Essa foto tá boa para você ter uma estimativa de tamanho, entendeu? Então, isso aqui, a folha estufa e faz isso ali. Por quê? Por Aí é gentileza folha do araçá, né? Araçá. Essa aqui é do caso do araçá. E aí, voltando à nossa conversa então. Valda, isso aí é ova de butuca. O que vocês entenderiam por ova de butuca?
A butuca botou o ovinho ali. Não é isso? Então sairiam butuquinhas daqui, certo? Mas não é. Isso aí são alguns insetos, não a butuca. Alguns insetos fazem com que a planta faça esta coisa aí para se alimentarem. Não há método de controle eficaz que possa ser recomendado. Porém, a execução de poda no inverno é recomendada para diminuir a infestação de cochonilhas. Também é indicado o uso de cartões adesivos nos ramos para evitar o deslocamento das ninfas. Então, podas. Não adianta vocês tratarem a folhinha. Vai ter que tirar tudo aquilo. Certo? E queima, exatamente. Tira e queima. Tá? Tem que queimar. E a tesoura que vocês cortam, limpem a tesoura antes de cortar outra coisa. Tá? Mas, então, eu vou entrar aqui, porque tem a butuca, ó. E ela tá com animal, eu vendo. Pois é, a butuca pica. E a picada é bem dolorosa. Exatamente. Por isso que ela não é? Cara, eu sabia que novembro é o mês da butuca. Oi? Eu sabia que novembro é o mês da butuca, porque os passarinhos que comem a butuca estão chocando. Pode ser. Pode ser. Ó, tá aí, ó, na Wikipedia, então tá ali, ela é da família dos tabanídeos, Mas ela parecia tá? Dessas são conhecidas como butuca, estro, gusano, moscardo, motuca, mutuca e tavão. É o nome da dieta. Tavão, com T de tatu. Não P de pauto. E pavão. Tá? E daí, ó. Essa ataca a gente? Essa morde. Olha que simpática que ela é. Vai na praia e não vê o desenho. Vai lá no meu do mar. Tem uma foto que é muito linda. Eu preciso achar ela. Peraí. São os dados, sua experiência, mas você está numa rede nova. Está numa rede nova da Google. Ah, tá aqui, ó. A imagem que eu quero mostrar para vocês. Essa é a ova. Ovos de butuca no Espírito Santo. Ah, esse que é o ovo do Esse é o ovo. Então a Valda não estava tão errada, né? Não, ele até parece. É. Um conglomerado. É, aqui é um monte, tá vendo? Um monte de. Mas faz um lote. Só que muito provavelmente ela deve ter escutado isso em algum lugar, porque alguém deve pedir que era, enfim. Mas aquilo lá é a gente. Só que tem um detalhe. Quem conseguiu abrir o link vai ver que o formato é um pouco diferente. Isso aí é mais. Aquilo é bem redondinho, né? Aquele é muito redondo, mas não é isso. Com certeza não é isso. Porque os ovos de mutuca, eles se desenvolvem na água. É, isso que eu li, tá certo. Então, moscas varejeiras, aquelas verdes, picam, botam os ovinhos e fazem o berne e as bicheiras, certo? Butuca, mutuca, ou como vocês queiram chamar, tem as asinhas transparentes. Quando ela para, ela é triangular, bem triangularzinha, que ela é a mutuca. Ela é bonita. Ela morde também. E ela é lerda. Porque ela para assim, ela fica, aí você vai abanar ela, daí ela Coitada. e ela parada, ela é bem um triângulo, assim, bem certinho. E ela bota ovos na água. E os filhotinhos,
ninfas, ou sei lá qual é o estágio que eles fazem. Daí eu não fui tão para dentro do assunto, que era só para ver as bolotinhas. Eles se alimentam de bichinhos que estão na água. Eles são carnívoros. E qual é o predador, será, da butuca? Pássaros. Estão chocando, por isso que Segundo Ó o bicão dela. Ó o bicão dela. E ela parece um Ó. Tem. Ó, tá vendo? Ela transmite doença? Acho que não. Não. Só muita dor. Aí a larva. Essa é a larva da butuca. E ela cai na E ela é na água. É na água. E daí, ó, tá vendo como ela é pontudinha? Ela também pica, porque ela também tem que se alimentar. E ela morde também. Ui, que horror! Karen, segundo um pescador na praia, meu pai tinha casa ali no Leblon e tem muita butuca em novembro. E segundo um pescador dali, o predador da butuca é aquele libélula, aquele que parece um helicóptero. Em algum lugar alguém estava falando sobre Porque isso. a hora que aparece aquela libélula, aquele helicóptero lá, some as butucas. Porque muito provavelmente ela deve comer as larvas, porque onde é que as libélulas costumam viajar? Sobre a água. E aí ela deve comer as larvinhas. Se não tem a larvinha, não eclode o adulto depois. Certo? Então cuidem das libélulas. Certo?